Bom, pessoal, mais uma aula aqui para vocês sobre instituições políticas brasileiras. Na verdade, a aula aqui é de um termo não só brasileiro, né, um conceito não apenas brasileiro, mas que é muito comum internacionalmente, e é uma das instituições políticas mais estudadas de todas, que é justamente o federalismo. Tá? Vamos agora entender a visão da ciência política do federalismo e as implicações que ele tem para a organização política dos países. Bom, para começar, o que é o federalismo? O federalismo é uma forma de gerir o Estado, né, que ela se caracteriza por ser uma divisão entre um nível nacional e níveis locais com direitos políticos. Talvez a principal diferença entre o federalismo e o unitarismo, que é seu oposto, é que no federalismo os governos locais têm direitos políticos constitucionais. Não que nos países unitários não existam governos locais. Por exemplo, no Japão, na Suécia, em Portugal, que são países unitários, tem governos locais, municipais, regionais, provinciais, coisas assim do gênero, mas eles são meras divisões administrativas do governo central. Nas federações, ao contrário, eles são entes políticos com direitos constitucionais. Por isso que todas as constituições, praticamente todas, têm uma constituição escrita e rígida. As duas coisas estão muito ligadas. Nem todos os países unitários têm constituições de modelo rígido, como por exemplo o Reino Unido, que tem a chamada Constituição não escrita, que é uma forma de dizer que é uma Constituição flexível, baseada em leis comuns, que algumas leis, pela sua relevância, são consideradas constitucionais. Já nos países federativos, todos não seguem esse modelo, nenhum deles. Alguns países, vamos dizer assim, para o governo unitário, ele escolhe se ele quer ou não ter uma Constituição rígida. Mas para os federalismos, praticamente não é uma escolha. Tem que ter uma Constituição rígida. Pois, caso contrário, caso a Constituição dos países não for rígida, você na prática não haverá garantias constitucionais aos governos locais. O federalismo moderno teve seu início aqui na Convenção Americana de 1776. Havia alguns outros modelos políticos do passado que adotavam modelos parecidos, até mesmo na antiguidade. Você tem lá as federações gregas, né? Como por exemplo a Confederação de Delfos e a Confederação do Peloponeso, que inclusive entraram em guerra entre si. Na Idade Média também houve experimentos federalistas através da união de reinos que se uniam por um objetivo comum, como por exemplo se defender de inimigos externos poderosos. Mas o modelo que a gente conhece hoje de federalismo é o modelo americano, que ele teve seu início justamente na criação da Constituição Americana na Convenção de Filadélfia em 1776. Bom, o federalismo ele é uma união de dois princípios. O princípio do self-rule e do shared rule. Tá aqui, ó. O self-rule ele é a ideia do autogoverno, a ideia de que numa federação você tem prerrogativas exclusivas de cada governo, prerrogativas legais e administrativas. E também você tem uma proteção constitucional para essas prerrogativas. No Brasil a gente conhece muito bem isso, né? Talvez se a gente estivesse dando aula para Portugal ou para o Peru, teria que ter um trabalho um pouco maior para explicar o que é essa ideia do autogoverno. Mas para nós brasileiros é uma ideia muito intuitiva. Por exemplo, nós temos as polícias estaduais. Quem controla, escolhe os comandantes, sustenta as escolas de oficiais das polícias, faz o treinamento das polícias, as decisões administrativas, é o governador de estado, não é o presidente. O presidente cuida da Polícia Federal. As escolas também, nós temos escolas municipais, estaduais e algumas federais.
cada nível de governo tem lá as suas prerrogativas. Algumas funções são exclusivamente federais, como por exemplo relações exteriores, emissão de moeda, etc., e outras que estão a cargo de estados e municípios. E nós temos o shared rule, ou seja, o governo compartilhado. Essa noção de governo compartilhado diz que nas federações os governos locais têm direitos de participação no governo central. Por exemplo, o Senado. O Senado talvez seja a forma mais clara de você ver isso. Os estados elegem representantes dos estados, inclusive originalmente o Senado nos Estados Unidos eles eram eleitos de uma forma indireta, não era a população que escolhia os senadores, eram as assembleias estaduais. Então as assembleias estaduais elegiam entre seus pares, entre os deputados estaduais, 2 representantes que iam representar o estado no governo central em Washington. O Brasil tinha um modelo parecido também, bem no comecinho da República Velha, mas nos anos 10 do século XX a gente já mudou para um modelo de eleição direta, inclusive antes dos Estados Unidos, que fez a mesma reforma alguns anos depois. Até hoje, na Alemanha, quem escolhe os representantes da Câmara Alta, que é equivalente ao Estado lá, são os parlamentos estaduais. Né? Ou seja, não é o povo. A ideia por trás disso é que os representantes na Câmara Alta, no Senado, eles são representantes dos estados. Não é o representante da população, que é da Câmara Baixa, que aqui no Brasil é a Câmara dos Deputados. Só dando uma olhada. Alô? Só para dar uma checadinha para ver se o áudio está pegando. Outra característica também do Shared Rule é a ideia que nós temos uma Constituição rígida, que eu já mencionei, e um Tribunal Constitucional, que vai justamente fazer a checagem para saber se a Constituição está sendo seguida. Isso é uma proteção muito importante porque se não houver isso, se você tiver uma estrutura em que o governo central pode aprovar leis do jeito, da forma que quiser e sem ter um órgão independente que fiscalize para ver se essas leis não interferem em direitos, prerrogativas dos governos locais, a tendência é que o poder dos governos locais seja praticamente vilipendiado e aniquilado. Então, as federações são uma constância, né? A gente observa que recorrentemente é o caso. As federações têm não só uma Constituição rígida, mas também uma Suprema Corte que faz a chamada revisão constitucional. Ou seja, verifica se as leis aprovadas pelo parlamento estão de acordo com a Constituição, verificando se não estão interferindo nas prerrogativas que deveriam caber aos governos locais. Fora outros fóruns de governo, além desses dois, é muito comum as federações terem câmaras de conciliação, de negociação federativa. Enfim, o Shared Rule é a ideia de que não só a população tem que estar representada no governo central, mas também as regiões. Tá? Aqui tem um mapa mundi, né, que mostra onde temos países unitários e onde temos países federativos. E aqui vocês veem que as federações estão em verde e os países unitários estão em azul. Fazendo as contas aqui, olhando bem com atenção esse mapa, nós percebemos que realmente a maior parte dos países do mundo são unitários. Tem bem mais países unitários do que países federativos. Por outro lado, os países federativos eles são maiores, eles são países mais extensos. Olha, a Rússia é uma federação, o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil, a Austrália, a Argentina, a Índia, o Paquistão, isso aqui, se não me engano, é o Sudão. Todos esses países são federações. O México, ou seja, os países grandes. Então, só temos federações entre países muito extensos? Não. Tem países bem pequenos, como por exemplo a Suíça, está aqui bem no meiozinho, não dá para ver. Tem outra aqui também que quase não dá para ver, que é a Bélgica e a Holanda.
Então, tem países que são bem pequenos que são federações, mas a gente vê que existe uma tendência dos países maiores serem federações e os países menores serem países unitários. Uma grande exceção aqui é a China. A China é o maior país unitário de todos. É um país enorme, muito grande, muito populoso, muito diverso, mas mantém uma estrutura de governo unitária. Pois bem, por que o federalismo? Por que algum país resolveria se tornar uma federação? O primeiro motivo é o que eu acabei de falar, é a extensão territorial. Países muito extensos são muito difíceis de serem administrados centralizadamente, então é comum, né, que os constituintes, né, as pessoas que escolhem o modelo de governo dos países, escolham criar federações em países muito extensos. Não é uma regra, em ciências sociais é difícil você ter uma regra universal, mas é uma constância grande. E nós percebemos que estados como Rússia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Índia, Austrália, que são países muito extensos, optaram pelo modelo de governo federativo. Um segundo motivo para que um país opte por se tornar uma federação é a diversidade linguística e a diversidade, vamos dizer, em geral. Essa diversidade pode ser linguística, temos o caso da Suíça e do Canadá. A Suíça é um país muito pequeno, uma população pequena, mas é um estado que tem uma diversidade linguística grande. Você tem uma parte da população que fala alemão, mais ou menos uns 60%, uma parte que fala francês, mais ou menos uns 30%, uma parte que fala italiano, menos de 10%, e outras línguas lá com 1, 2%, tcheco e vários outros. Então, num país bem pequeno, você tem pelo menos 3 línguas, ou até um pouco mais, se for pegar algumas minorias muito pequenas. Então, para poder administrar um estado tão diverso que nem a Suíça, eles optaram por ser uma federação. E também por motivos históricos. A Suíça ela é uma união de cidades-estado. Eram cidades-estados independentes desde a Idade Média que se uniram numa federação para garantir proteção contra impérios que existiam em volta. E aí, essa é a origem da Confederação Suíça. A Suíça é muito interessante que ela tem no nome que ela é uma confederação, é um dos pouquíssimos países que não se declaram uma federação, mas sim uma confederação, que é mais descentralizada ainda. E o Canadá? O Canadá tem um grande estado que fala francês, sendo que todos os outros falam inglês. O estado de Quebec, cuja capital é Montreal, é falante de francês. E os quebecois, né, os habitantes de Quebec, lutam assim com muito afinco para manter a autonomia da sua região, e isso garante que o Canadá como um todo seja uma federação. Ou seja, meio que os outros estados pegam carona na luta autonomista de Quebec, e o resultado é que o Canadá como um todo é descentralizado, apesar de apenas um estado ter um motivo mais sociológico, né, para lutar pela sua autonomia, que é Quebec. A Índia é um país que, além de ser muito grande, ele é muito diverso culturalmente, com duas grandes religiões, a religião hindu e a religião muçulmana, mas fora muitas diferenças culturais e linguísticas internas muito grandes, né? Então, a Índia é um país que optou pelo modo de governo federativo para poder lidar com a imensa diversidade cultural do país. O Iraque, né, que desde que os americanos invadiram o país, adotou um modelo federativo, em parte é explicado, né, de todos os problemas que acontecem no Iraque, talvez a decisão mais acertada seja realmente transformar o Iraque numa federação. Porque você tem três grandes. Você tem uma diferença étnica muito importante, que é o povo curdo, que ocupa uma região muito grande do Iraque. E o povo curdo ele se sente culturalmente distinto dos outros povos. Então, quando se concedeu a autonomia para o Kurdistão, para o Kurdistão iraquiano, aquela região foi a região que teve a maior estabilidade, que tem a maior estabilidade do Iraque, porque lá eles tentam deixar tudo muito bem cuidado, justamente para evitar uma intervenção sobre aquela região, uma região que luta pela autonomia, e isso meio que
retirou parte dos problemas que tinham até no sistema do Saddam Hussein no Iraque. E além dos curdos, você tem uma divisão importante na sociedade entre os sunitas e xiitas. Então, e é inclusive um grande temor da população de violência étnica. A maior parte da população do Iraque é xiita, mas os sunitas temem que se os xiitas controlem o governo, eles seriam discriminados. Então, ter um sistema federativo que preserva a autonomia das regiões sunitas frente à maioria xiita é uma certa proteção para os povos sunitas e para os povos curdos de não sofrerem políticas discriminatórias. E o Brasil também, podemos citar a diversidade econômica do Brasil, com, né, uma probabilidade muito grande de níveis de desenvolvimento e coisas do gênero, que também poderia justificar um modelo federativo. Uma terceira explicação de por que um país se torna federativo é por motivos históricos. Países que previamente eram independentes e se unificaram numa federação tendem a manter uma forma federativa de Estado. Foi o que aconteceu na Alemanha. Você tinha lá os estados germânicos que eram independentes antes da unificação, e depois da unificação a Alemanha optou por ser uma federação para preservar parte daquela autonomia pré-existente nos estados germânicos. Os Estados Unidos, que eram 13 colônias, que eram colônias que tinham uma independência administrativa, que a Inglaterra tinha feito governos locais relativamente pequenos, talvez temendo, né, para evitar a união das colônias americanas, mas motivos históricos da colonização americana ter sido feito de forma independente, com colônias que eram independentes umas das outras, incentivou que os Estados Unidos formassem uma federação. Os Emirados Árabes, que até hoje são uma união de vários Emirados, como diz o nome, e a União Europeia, que ela caminha, né, para se tornar um país federativo. Né? Antes tínhamos, né, uma visão de que essa unificação seria mais rápida do que de fato foi. Agora ela está um pouco travada, mas a ideia é de que se a União Europeia no futuro se tornar um país, provavelmente será um sistema federativo. E esse último argumento aqui, que é um argumento mais teórico, não é um argumento tanto histórico, mas é um argumento mais teórico, e eu particularmente acho ele muito interessante, que é a ideia de que num sistema federativo você cria uma espécie de laboratório de políticas. Porque você vai ter no mesmo país vários governos autônomos tomando decisões independentes sobre os mesmos problemas, muitas vezes. E isso acaba incentivando uma certa criatividade política no país que num país unitário acaba não ocorrendo. Costumam-se dizer os teóricos do federalismo que existem 3 tipos de descentralização: a política, a administrativa e a fiscal. A política seria então a independência das unidades de governo, poder escolher seus governos independentemente e também de emitir leis de forma independente. A administrativa, que é a possibilidade de administrarem seus recursos com autonomia. E a descentralização fiscal, que é a porcentagem da verba pública que está nas mãos dos governos locais. E um fato muito importante do federalismo é que federalismo não é a mesma coisa que descentralização. Essas duas coisas são até bastante surpreendentes, diria surpreendentemente independentes. Tipo, descentralização e federalismo são coisas que nem sempre caminham juntas. Por exemplo, temos aqui 3 casos de federações altamente centralizadas: Venezuela, Rússia e Austrália. Venezuela e Rússia são casos um pouco problemáticos, porque são países em que o caráter democrático do sistema é um pouco questionável. E para você ter uma federação, na prática você precisa ter um sistema democrático. É muito difícil haver ditaduras federativas. Em geral, algumas ditaduras se declaram federações, mas na prática não tem o self-rule ou shared rule, ou seja, não são federações de fato. Então, Venezuela e Rússia talvez entrem nesse sistema. Agora, a Austrália
é um caso interessante porque ele segue o modelo de Westminster. E o modelo de Westminster, vocês lembram lá, né, o que ele é? Que é a mistura de sistema de voto distrital bipartidário com parlamentarismo, que é um modelo altamente centralizador ao nível federal. Então, como você tem um sistema muito majoritário, na verdade, ao nível federal, é, é muito fácil, né, para o governo federal reduzir as atribuições dos governos locais, e a prática é que a Austrália é uma federação altamente centralizadora. Por outro lado, na mão inversa, nós temos países como a Suécia e o Japão que, apesar de serem unitários, eles são muito descentralizados, porque eles concedem muitos poderes e muitos recursos aos governos locais. As prefeituras japonesas, né, que são equivalentes mais aos nossos estados do que aos nossos municípios, eles administram uma verba muito grande e eles têm muitas funções. E na Suécia é a mesma coisa. A diferença deles para um país federativo é que essa descentralização administrativa e fiscal dos países é uma escolha do governo central. O governo central optou por delegar esse poder aos governos locais. Mas os governos locais não têm direitos constitucionais. Essas delegações administrativas que as prefeituras japonesas, os governos locais suecos têm, podem ser retiradas a qualquer momento por decisões do parlamento. Tá? Isso aqui é muito mais um modelo administrativo do que exatamente a estrutura política. E temos casos de federações descentralizadas, que se a gente parar para pensar, são casos até não muito comuns, surpreendentemente. Países federativos e descentralizados, nós temos esses três grandes casos: Estados Unidos, Suíça e Canadá. Canadá, muito provavelmente por causa do problema de Quebec, que sempre pressiona a favor da descentralização. Suíça e Estados Unidos são países que optaram, historicamente, decisões bem antigas, de serem bastante descentralizados e mantiveram essa característica até hoje. Uma coisa que eu acho muito interessante é que tanto Suíça quanto os Estados Unidos são países muito consensuais. Lembram lá da classificação do Lippard? A Suíça e Estados Unidos são, nos critérios de Lippert, eles estão muito mais próximos ao polo consensual. E muito provavelmente isso explica o fato deles serem descentralizados. Né? Além da origem descentralizada, o sistema consensual fez com que eles permanecessem centralizados ao longo do tempo. Se eles tivessem, por exemplo, o modelo de Westminster, que nem a Austrália, a tendência é que, por mais que eles mesmo que eles tivessem iniciado sua trajetória institucional como países descentralizados, se eles tivessem sido um modelo mais próximo do Reino Unido, em algum momento eles se centralizariam. E nós temos o Brasil. O Brasil, de certa forma, é um meio termo internacionalmente, porque no ponto de vista legislativo, nós somos altamente centralizados. A maior parte das leis brasileiras são decididas em Brasília. Você tem pouquíssimas leis relevantes ao nível estadual ou municipal. Por outro lado, em termos de fiscais e administrativos, mas sobretudo fiscais, nós somos bastante descentralizados em comparação internacional, sabe? Nós temos o mesmo nível de descentralização fiscal que os Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Mas a diferença é que aqui lá os estados podem emitir leis com muito mais autonomia. Você tem, por exemplo, estados que têm pena de morte, outros estados que não têm. Estados que têm o aborto é mais incentivado, outros que é quase proibido. Não é proibido totalmente porque tem as leis nacionais que impedem a proibição do aborto, mas tem outros que tornam tão difícil o aborto que é quase proibido. Tem outros que têm políticas mais amistosas. Tem estados que agora recentemente aprovaram a legalização da maconha e outros estados que não. Então a descentralização política nos Estados Unidos é muito maior. Mas em termos fiscais, a quantidade de recursos nas mãos dos governos locais é parecido no Brasil e Estados Unidos. É surpreendente até, né? Administrativa, em parte, porque apesar dos governos brasileiros administrarem muitos recursos e terem muitos funcionários, as leis que regulam a administração pública no Brasil
são muito centralizadas. Tipo, a lei de licitações, por exemplo, é muito centralizada, né? Na verdade, a lei de licitações no Brasil não impede que existam leis de licitações estaduais, por exemplo. Só que não, no Brasil tem a regra de que uma legislação estadual não pode contrariar uma legislação federal. E como a lei federal, ou seja, você só pode legislar estadualmente naquilo que a lei federal silencia. E como a lei federal praticamente fala sobre tudo, a lei de licitações é um negócio gigantesco, com centenas de artigos, uma lei extremamente detalhada, praticamente não sobra nenhum espaço para a criatividade institucional dos estados. Então, na prática, tudo fica muito centralizado. E para administração de funcionários, regras orçamentárias, praticamente tudo é centralizado no Brasil. Bem, vamos discutir sobre a centralização e descentralização. Quais são as vantagens da centralização? A centralização, melhor, a descentralização. Tá. A descentralização pode fazer com que os governos se tornem mais próximos da população, porque quem vai decidir as leis que regem a sociedade, que regulam a sociedade, é um governo muito mais próximo dos cidadãos, muito mais próximo da comunidade local, maior atenção aos problemas locais, isso é verdade, em governos descentralizados os problemas que atingem um cidadão são vistos com maior atenção. Eu sempre cito um exemplo muito interessante, que é o seguinte: insufilme, sabe? Quando você coloca, o pessoal chama o ouvido fumê, que você coloca no seu carro. Eu mudei em 2018 de São Paulo para Teresina e eu percebi que em Teresina os carros têm um vidro fumê super escuro, muito escuro, né? E eu sei, porque eu conheço o Código Nacional de Trânsito, que como o nome diz, é um código nacional, ele é único para o Brasil inteiro, que isso é proibido. Né? Você tem um nível máximo de opacidade nos vidros dos carros e claramente os vidros do Piauí e do Pará também estão totalmente irregulares. Só que o estranho é que mesmo a polícia, até os carros da polícia usam aquele insufilme que está muito acima do permitido pela lei. Por que isso acontece? Bem, quem já visitou qualquer uma dessas regiões sabe muito bem por que isso acontece. O sol é muito grande, o sol é muito pesado, então os vidros dos carros são escuros justamente para não esquentar tanto, não fritar as pessoas que estão, os passageiros do carro e o motorista. É muito óbvio. Por que então, se tem regiões no Brasil em que o sol é muito grande e os vidros dos carros precisam ser escuros, por que os legisladores de Brasília optaram por colocar um limite de opacidade nos vidros dos carros? Isso foi feito por demanda da polícia. A polícia dos estados do Sul e do Sudeste demandaram para Brasília, para os legisladores do Congresso Nacional, para que não deixasse os vidros tão escuros para que as pessoas de fora pudessem ver quem estava dentro dos carros. E segundo eles, isso facilitaria o trabalho da polícia. Tá bom, o raciocínio é bom, mas para uma região que nem o norte e nordeste do Brasil, pesando custos e benefícios de fritar todo mundo dentro dos carros e poder facilitar o trabalho da polícia, as sociedades claramente optaram por fazer com que as pessoas não fiquem fritas dentro do seu carro. Né? A solução que foi dada é um famoso jeitinho brasileiro, né? Porque basicamente todo mundo acordou em desrespeitar a lei. Né? Mas por outro lado, se a gente fosse pensar em termos assim, institucionais mais amplos, eu não acho que essa regra deveria ter sido uma regra nacional. Talvez o mais lógico seria, se a gente tem condições climáticas diferenciadas no país, esse é o tipo de regra que deveria ter sido descentralizado. Porque cada sociedade pesaria os custos e benefícios baseados nas suas condições objetivas do que compensa ter uma regra de um tipo ou de outra. Tá? Então é mais ou menos esse um exemplo para dizer por que os governos centralizados dão maior atenção aos governos locais. Obviamente que os legisladores de Brasília não estavam muito ligando para o calor do norte e do nordeste.
né? Provavelmente eles estavam pensando no clima do Rio, no Rio acho que nem é, mas de São Paulo, ou do sul do Brasil, ou de Minas Gerais, em que não tem tanto problema, esse problema do sol. Sociedades mais homogêneas. Se a gente delega poder para a região tende a ser mais homogênea do que o país como um todo. E aí, governos de sociedades mais homogêneas tendem a ser mais eficazes e eficientes. A pluralidade de interesses cria dificuldades adicionais para o governo. É mais difícil para o governo agir, sendo que você tem uma sociedade muito diversa. Então, delegando poder para as sociedades locais que tendem a ser mais homogêneas, facilita o trabalho do governo. Maior cobrança social, porque é muito mais fácil fazer protesto na prefeitura ou no governo do estado do que ir para a capital do país, que muitas vezes fica bem longe da sua região. Pelos mesmos motivos, você tem maior participação social, você tem questões mais locais, mais próximas do cotidiano do cidadão, níveis de escala menores, então isso daí facilita a participação, governos sociais participativos. Menores custos administrativos, porque tudo é feito localmente, você não tem aquelas hierarquias de o chefe tem que falar com o chefe do chefe, tem que falar com o chefe do chefe do chefe. Não, em governos de pequena escala, você pode ter o chefe do governo chamando todos os professores e colocando num auditório de uma escola e falando o chefe do governo com a população como um todo. Fico pensando na situação da Islândia, por exemplo. Né? Por que na Islândia é tão fácil resolver as coisas em termos administrativos? Né? Porque, por exemplo, eles querem falar uma política educacional diferente, o primeiro-ministro do país conversa, chama todos os professores do país inteiro que cabem num auditório de uma escola ou num ginásio de esporte. Aí fica lá o primeiro-ministro, que é o chefe máximo do país, falando com os professores, e escutando, e ouvindo, e tomando ideias, e convencendo, sem precisar de nenhum intermediário. Num sistema de governo muito grande, já não consegue ter essa proximidade, e aí os custos administrativos ficam maiores, precisam ter mais níveis hierárquicos, ficam as coisas muito mais complicadas. E maior inovação política, porque cada um desses governos vai ter uma solução diferente para os mesmos problemas, e a gente vai perceber que alguns vão ter ideias fantásticas que podem fazer com que os outros copiem. Tá? É de novo aquela ideia do laboratório federativo. Tem um texto que eu gosto muito, né, que fala sobre justamente por que os Estados Unidos se tornaram um país tão rico e tão próspero. E o argumento do autor vai muito por essa linha aqui, olha. O que tem nos Estados Unidos que fez com que eles crescessem tanto e se tornassem tão proeminentes? Porque se a gente for pensar, o país começou do zero há 400 anos atrás. Os Estados Unidos não é uma nação antiga, milenar, que nem outras. É uma nação relativamente recente, né? E por que ela, em 100 anos, vamos dizer assim, da independência, em 1776, ela não tinha nada lá, era um país, inclusive, extremamente despovoado. E aí, 100 anos mais tarde, já era o país mais rico do mundo, uma grande superpotência. Por que em 100 anos eles saíram quase do zero, né, ou de uma situação muito precária, para o maior país mais poderoso e mais rico do mundo? Segundo esse autor que eu li, que é o Barry, chama Barry Weingast, ele argumentou justamente por esse lado aqui. Como os Estados Unidos era uma federação descentralizada, você tinha vários governos que faziam políticas independentes uns dos outros, e algumas dessas políticas eram geniais. Né? A maior parte delas eram políticas normais, ou meio ruins, ou etc. Mas entre 50 estados, um ou outro, em alguns momentos, tomava uma decisão que era realmente brilhante. E aí os outros estados copiavam aquela ideia daquele estado que tomou uma decisão brilhante, e aí o país se tornou um laboratório federativo, se tornou um país muito inventivo, porque você não tinha um único governo tendo ideias que de vez em quando podiam ser geniais. Você tinha 50 estados tendo ideias e fazendo políticas públicas que de vez em quando podiam ser geniais, mas como eram 50, eram dezenas, o país como um todo se tornou um país muito mais inovativo em termos institucionais e econômicos em tudo.
Ele até cita o caso, por exemplo, da reforma bancária. No século XIX, o sistema bancário era muito regulado. Ele era um sistema. Pela descrição dele, eu entendi que o sistema bancário era muito parecido com o sistema de cartórios no Brasil. Vocês sabem como é que é cartório? Cartório é um órgão privado, tem um dono lá, um tabelião que ganha rios de dinheiro. E só que é um órgão que não pode ter concorrência. Existem leis que em cada região só pode ter um cartório. Por isso que inclusive que o tabelião ganha tanto dinheiro, porque tem leis que impedem a concorrência. Você não pode ter dois cartórios da mesma região competindo pelo preço. Não. Se você está na região X e você precisa comprar um imóvel, você tem que pagar uma escritura que custa uma nota e só tem um único fornecedor que é o monopolista. E uma lei que impede que exista concorrência. E os bancos eram assim no século XIX. Tá? Porém, teve um estado americano que resolveu, por motivos internos, históricos deles, acaso, sei lá, fazer uma reforma em que ele determinou que os bancos passariam a ter concorrência. Esse estado foi o estado de Massachusetts, cuja capital é Boston. Tanto que você tem todo um sistema bancário muito mais desenvolvido na época em Boston, porque Boston, Massachusetts, né, cuja capital é Boston, ela permitia uma livre iniciativa financeira, né? E aí isso virou uma reforma revolucionária na época, revolucionou o capitalismo da época. E aí os outros estados com o tempo começou a ter muita pressão, né? Porque as outras pessoas viam que em Massachusetts as empresas tinham muito mais crédito, as próprias empresas bancárias começaram a crescer muito. Enfim, uma série de inovações econômicas e institucionais que tornou o sistema financeiro lá muito mais próspero. E aí os outros estados acabaram sendo pressionados, né? Inclusive os outros estados tentaram proibir a reforma de Boston, né? É como se, por exemplo, vamos supor que um estado brasileiro falasse, olha, esse negócio de cartório, ridículo, né? A partir de agora, todo mundo pode abrir o cartório, vocês, se ganhar um certificado lá que todo mundo pode ganhar, pode abrir um cartório e as pessoas, se gostarem do seu trabalho, ao invés de ir naquele outro cartório super caro, pode ir no seu cartório que é bem melhor, mais atendido, sem fila, tudo. Concorrência entre os cartórios. O que os donos de cartório iam falar? Ué, errado, super errado. Precisamos proibir essa reforma. Essa reforma ela não pode prosperar porque seria o fim da nossa mamata, né? E os outros estados fizeram reformas desse tipo, fizeram propostas desse tipo, de tentar matar a reforma de Boston no seu nascedouro. E por causa da Constituição americana, que proíbe intervenções do governo federal nos governos locais, que tem para eles é muito importante essa ideia de que os governos locais têm autonomia e o governo central não pode diminuir a autonomia dos governos estaduais. Por causa disso, a reforma não morreu. Quase morreu, mas não chegou a morrer. E com o tempo, o jogo acabou invertendo e os outros estados foram obrigados a adotarem reformas semelhantes à que Boston fez. Inclusive, uns 30, 40 anos depois da reforma de Massachusetts, o estado de Nova York fez uma reforma ainda mais inovadora, criando a Bolsa de Valores de Nova York. E o resultado é que hoje a capital financeira dos Estados Unidos não é Boston, e sim Nova York. Mas enfim, aconteceu reformas semelhantes em N áreas, né, do governo americano, né, e como resultado isso explicou que os Estados Unidos se desenvolveu tanto. Né? Inclusive superando a Inglaterra, superando a Europa, superando os outros países capitalistas muito mais antigos que ele. Aqui é um exemplo da democracia direta na Suíça, que é um país federativo e descentralizado e pequeno, com cidades pequenas, então que permite que as pessoas possam ir até hoje, né, como se fosse na Grécia Antiga, né, indo para a praça pública e tomando as decisões levantando a mão. Agora vamos falar as vantagens da centralização. Até agora eu gastei um bom tempo falando por que um país ganharia se tornar descentralizado. Mas, por outro lado, a centralização também tem muitas vantagens.
Para começar, ganhos de escala. Algumas atividades têm ganho de escala. Talvez o caso mais importante historicamente é a atividade da defesa. Um grande exército ele é muito mais poderoso do que um exército pequeno. Então, se a gente tivesse ao invés de ter um único país, tivéssemos vários países pequenos no Brasil, o Brasil se separasse em vários pequenos governos, seria muito mais fácil uma potência estrangeira conquistar o território. Já um país grande ele consegue montar um exército muito mais poderoso e preservar sua soberania. Você também tem ganho de escala em várias outras atividades, como por exemplo construir infraestrutura, para construir uma grande ferrovia, uma grande rodovia, uma grande hidrelétrica. Várias obras requerem escala, então um governo central tem muito mais capacidade do que governos locais de fazerem essas grandes obras de infraestrutura. Maior arrecadação, que um problema dos estados pequenos é que eles têm uma capacidade muito limitada tributária. Porque se você tem uma empresa rica ou até cidadãos ricos que estão na região, se um governo local tributa eles, cria uma alíquota sobre grandes fortunas ou sobre grandes empresas, é muito fácil, num sistema descentralizado, as empresas irem atravessarem as fronteiras e irem para o país ou para a região do lado. E aí você tem uma espécie de guerra fiscal, né, seja entre regiões de um estado federativo, seja entre países pequenos próximos uns dos outros. E aí o resultado é que a capacidade de arrecadação desses pequenos estados é muito limitada. Então eles não conseguem arrecadar muito dinheiro. Técnicos mais qualificados. Historicamente, os técnicos mais qualificados preferem trabalhar pelo governo central, porque tem mais poder, mais status, mais salário. Então, também uma coisa que a gente observa na administração pública dos países, que em todos os países o governo central sempre tem técnicos bem mais qualificados que os governos locais. Maior equidade de políticas públicas e também redistribuição social. Um governo central ele pode retirar recursos de uma região rica e redistribuir para uma região pobre. Seja diretamente, por exemplo, sistemas de previdência, onde você arrecada das empresas das regiões ricas e gasta, por exemplo, por interior rural, onde as pessoas realmente não têm renda. Isso só é possível se você tem um governo central que faz essa transferência. Os governos locais dificilmente fariam esse tipo de redistribuição entre si. E maior facilidade de políticas que envolvam um grande território. Algumas políticas, por natureza, requerem uma coordenação territorial, né? Elas têm muitos ganhos de coordenação e um Estado mais centralizado tem maior facilidade em executá-las. Agora, em 2021, onde eu estou falando esse vídeo, nós temos observado o caso de controle da pandemia da Covid-19. E é um caso, claro, de política que requer uma coordenação territorial. Os países que tiveram políticas mais unificadas, mais harmônicas, tiveram o melhor resultado. Mas tem vários casos em que isso acontece, né? Que políticas que requerem uma coordenação maior. E aí, nesse caso, a descentralização é uma desvantagem. Bem, o federalismo ele tem muitas vantagens, como por exemplo, que eu mencionei, a pacificação de estados com clivagens étnicas, né? Por exemplo, se um governo é muito comum estados, por exemplo, na África e também na Ásia, em alguns casos, em que eles têm várias etnias dentro dele e eles viviam em guerra quando o país era administrado centralizadamente. Quando você concede poder às regiões e cada etnia adquire um autogoverno, as lutas internas passam a se tornar muito menores. E não só na África acontece isso no Reino Unido, quando o governo de Londres concedeu poder à Escócia e à Irlanda do Norte, os movimentos separatistas, e muitos deles até militaristas, terroristas, né, armados, se pacificaram, porque as pessoas ficaram muito mais satisfeitas de serem governadas por um governo local que é da mesma etnia, da mesma cultura. Mas e tem um argumento que eu já falei do laboratório federativo, do Baron Engels,
Mas também temos que reconhecer que o federalismo tem uma série de custos. Custos políticos e institucionais. Devia ter pegado numa copo d'água. Olha, podemos citar aqui menor coordenação de políticas públicas. Políticas que requerem maior coordenação encontram mais dificuldade de serem operacionalizadas do que no estado unitário. Podemos citar até a polícia. Eu já citei o caso da Covid, mas podemos citar a polícia. É muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, os criminosos mudarem de estado e com isso fugirem da polícia, porque os bancos de dados entre as polícias não são unificados. Tem outros casos. Políticas de saúde, fora a pandemia, também muitas vezes requerem uma maior coordenação. Maior fragmentação das políticas públicas, você não tem políticas unificadas, em alguns casos onde isso é muito desejável, né? Educação em alguns casos e assim vai. Menor capacidade de consenso, maior disputa política. Vamos lembrar que o federalismo é um dos critérios que o Liebhardt utiliza para o modelo consensual de democracia. E a gente tem que lembrar que o modelo consensual tem suas vantagens, suas desvantagens, né? Vantagens e desvantagens. Por exemplo, a governabilidade do modelo consensual é menor e é muito mais comum as crises de decisão, as paralisias decisórias. E o federalismo ele contribui sim para essas paralisias decisórias. E impasses em decisões compartilhadas, aí também relacionado ao tópico anterior, tá? Então, o federalismo ele fragmenta o poder, ele concede poder a líderes locais que nem sempre estão aliados entre si ou aliados com o governo central, e isso torna, vamos dizer, o governo mais fragmentado com custos e benefícios que isso envolve. Pois bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem um tempo de gravação. 46 minutos. Eu vou parar e vou fazer um outro vídeo.